Cortei o cabelo, até esqueci de falar no último vídeo, ó. Comenta aí se ficou bom. Se eu falar que eu gostei muito, eu tô mentindo, viu? Quando a minha esposa corta, fica 100 vezes melhor. Agora vamos falar aqui, ó, do assunto sério do vídeo, que são os pastores aí da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia de Deus em Madureira e de outras igrejas que passaram aí a rejeitar o bolsonarismo. Eu falei aqui, fiz um vídeo e falei que, olha, esses pastores perceberam que eles perderam muito nessa eleição de 2024 por conta da polarização que fizeram em 2020 e em 2022 principalmente. Os pastores perderam o controle dos seus rebanhos. Os rebanhos começaram a ir um para lá, outro para cá, e não estava mais adiantando o pastor falar, olha, vote no candidato tal, porque os fiéis começavam a votar em outros e alguns até mais descaradamente a fazer campanha para outros. Os pastores perceberam que estavam perdendo a sua autoridade perante ao seu rebanho. Tem uma coisa que é uma desgraça para um pastor evangélico, é perder aí a autoridade de líder quanto aos seus fiéis. Aí deu ruim. Para você ter ideia, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem um jornal que é distribuído gratuitamente lá nas igrejas para os seus fiéis. Em 2022, eles atrelavam o Lula ao demônio. Folha Universal, Brasil no rumo certo. Que campanha descarada para o Bolsonaro, porque Lula tem fama de ladrão, veja as razões. E aqui eles detonavam o Lula. Isso aqui é uma das edições, tá? Mas eles fizeram várias contra o Lula, várias. Agora, sabe o que diz o Jornal da Universal desse mês agora, de outubro? Que Deus, a igreja não é de esquerda e nem de direita. E eles pregam que a política não pode entrar na religião. Mas olha quanta hipocrisia e disfarçatez. Por quê? Porque eles perceberam, pô, os crentes aí estão votando na esquerda, ou estão votando em quem o pastor não manda. Para você ter ideia, eles agora direcionaram sua artilharia contra Jair Messias Bolsonaro. A culpa é toda do Bolsonaro. Eles perderam aí controle sobre os seus crentes? Por quê? É porque eles começaram a politizar? É porque eles estavam sedentos aí por mais dinheiro público? É porque eles queriam pagar menos impostos aí estavam se vendendo ao bolsonarismo, ao demônio? Não. É porque o Bolsonaro ficou politizando as igrejas. O Bolsonaro ficou aí, o bolsonarismo ficou aí dizendo que igreja e política são a mesma coisa. A gente tem que expurgar agora o bolsonarismo das igrejas para que os fiéis voltem a ter liberdade política, para que tenha gente de direita e gente de esquerda nas igrejas, essas pessoas possam conviver em paz e harmonia, sem que o pastor diga se é para votar na direita ou na esquerda. Ok. Agora que o Lula é presidente, por acaso, vocês perceberam isso aí. Aí o candidato da Universal a vereador do Rio de Janeiro, eu falei aqui ontem sobre vários candidatos, não sei os nomes aqui, se alguém quiser, é fácil dar um Google e você vê aí os nomes de todos, que para mim é irrelevante esses caras, mas os candidatos aí das maiores congregações não foram eleitos. Aí o candidato da Igreja Universal a vereador no Rio de Janeiro, o grande candidato deles, também não foi eleito. Ele deu uma entrevista bravo para o Globo. Matéria aqui do Globo. Um dos representantes da Universal na eleição carioca, o pastor De Angelis Percy, do PSD, avalia que foi atrapalhado nessa eleição por uma radicalização política em nível local. Como se ele não fizesse parte da radicalização. A radicalização pegou ele, não foi ele, tá? Aí ele fala, dado o tom agressivo da campanha entre Paes e Marcelo Crivella, bispo da igreja em 2020, ele diz que muitos fiéis não entenderam sua filiação ao PSD, partido do atual prefeito. Então, em 2020, eles estavam demonizando o Paes, dizendo que votar no Paes era votar no demônio, porque tinha que votar no Crivella, que era o candidato da Universal, bispo da Universal, da família do Edir Macedo, etc. Um bandidão de marca maior, gangster mesmo. Votem nesse bandido. Os fiéis não votaram. Já em 2020, no Rio de Janeiro, deu ruim para a Igreja Universal e para outras igrejas que faziam campanha para o Crivella. Só que a coisa foi bem agressiva mesmo, com perseguição aos crentes que não queriam votar no Crivella e não queriam fazer campanha para ele. Igualzinho fizeram em 2022. É o que acontece. Aí, de repente, o principal candidato da Universal muda para o partido do cara que era do demônio. Eles chegaram num nível que eles perceberam, a gente consegue manipular aqui os crentes. Que foi o que eles fizeram em 2018 e continuaram em muitas cidades em 2020. Só que eles chegaram num nível de pensar que as pessoas são completamente estúpidas. E tem aquela, você pode mentir para uma pessoa por todo tempo, ou para muitas pessoas por algum tempo, mas você não consegue mentir para todo mundo todo o tempo. E as pessoas vão acordando. E as pessoas foram acordando e falando, peraí. O tamanho da hipocrisia. Até outro dia esse cara era bandido. Agora esse cara é prefeito e você tá apoiando esse cara. Não.
O De Angelis Percy não foi eleito, não se elegeu vereador, ficou como suplente. Ele fala, quer dizer, com centenas de milhares de fiéis no Rio de Janeiro, ele não conseguiu aí a quantidade de votos, que nem é tão grande, para se eleger vereador. Aí você fala, pô, peraí, não conseguiu convencer o pessoal. O pessoal falou, pô, peraí, a gente não é tão otário, não. A gente não é tão otário, você pregava uma coisa, agora você prega outra. A De Angelis, que acabou ficando na primeira suplência do partido, prefere minimizar o patrulhamento nas redes sociais. Aí ele fala que não vale a pena debater com quem falta o respeito. Ou seja, chegou no nível que os fiéis estavam xingando ele. Ele radicalizou esse pessoal, eles radicalizaram esse pessoal, parte dos radicais falou, pô, agora não dá mais, agora você tá mudando de lado, você é um hipócrita. E os outros que não são tão radicais não vão votar nele, porque, mas, pô, eu vou votar no cara aí, eu não sou obrigado a votar em quem eles mandam. No Rio de Janeiro também começaram aí os bolsonaristas a virar artilharia, bolsonaristas, hein? Passaram a virar artilharia, gente ligada ao Bolsonaro, contra os organizadores da Marcha para Jesus. Um deles é o pastor Abner, que é um dos mais famosos aí do Brasil. Ele aí ele e um outro pastor, são duas aí igrejas que fazem a Marcha para Jesus. Uma dessas igrejas tem como representante na Câmara dos Deputados o Ottoni de Paula, que eu mostrei aqui nos últimos dias, tá dando várias entrevistas, já deu uma outra ontem, em que ele elogia o Lula e fala que o Bolsa Família mudou a vida dos crentes e que, olha, como é que pode? A igreja não é nem de direita nem de esquerda. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou te falar aí da articulação aí dos bastidores. Esses pastores começaram a procurar o Lula, para falar, o Lula não tá dando não. Depois da eleição, não tá dando não, a gente tá longe aí do governo, a gente fica sem poder aí ter nenhum tipo de comunicação com o governo federal, tá longe de verbas e tudo mais, a gente faz parte da base de oposição hoje no Congresso Nacional e não de governo, então não tem acesso a tanta emenda, tinha acesso ao Bolsolão, parou o Bolsolão, secou a teta. Aí, o Flávio Dino parou com o Bolsolão, né? Aí o que acontece? Eles começaram, Lula, o que a gente faz? A gente não tá nem tendo mais resultado eleitoral. Uma coisa era eles, não tô nem aí pro Lula, elegi aqui número recorde de prefeitos, vamos virar um evangelistão aqui, tá todo vapor nosso projeto. Outra coisa é eles verem que eles tiveram um resultado pífio comparado a 4 anos atrás. Aí é ruim, hein? Aí o que acontece? Nos bastidores falaram, então a gente vai começar aí a fazer uma mudança. A primeira mudança, que começou depois da eleição, depois do fracasso eleitoral. Eles não fazem a coisa porque deu no coraçãozinho dos pastores, não, tá? Foi depois do fracasso eleitoral. Eles passaram a pregar aí, usaram aí o Ottoni de Paula, que é deputado federal e era bolsonarista, a pregar que a igreja não é nem de direita nem de esquerda, a política tem que sair aí da igreja. Uma coisa é você votar no seu pastor e tal, outra coisa é ficar pregando voto para político. Não pode mais. Não pode. Daí a eles começarem a virar e a falar, olha, o Lula está vendo pelos mais pobres, olha só como o Lula é bonzinho, está aqui pelos mais pobres. É isso aqui, tá? É isso aqui, é uma chavinha para virar. Então já viraram a primeira chave, que é desbolsonarizar as igrejas. Eu vou falar, é uma vitória gigantesca do governo Lula. Por quê, Thiago? Mas muita gente de esquerda odeia aí os crentes porque eles fizeram campanha pro Bolsonaro e tudo mais. Mas o que eu vou falar é o seguinte, são aí mais de 30 milhões de eleitores, mais de 30 milhões, sendo que o Lula ganhou a eleição por 1,8%. Lembre-se disso. O Lula ganhou a eleição por aqui. O Lula tinha entre evangélicos 38% das intenções de voto em março de 2022. Esse jornalzinho da Universal que eu te mostrei é de abril de 2022. Foi quando a Universal entrou na campanha de vez, 6 meses antes de outubro, que foi o pleito. Quando chegou a última pesquisa eleitoral, o Bolsonaro tinha 80% entre os evangélicos e o Lula 20%. Ou seja, antes o Lula tinha 37% e o Bolsonaro 36%. Ou 38%, 37%. Enfim, o Lula estava um ponto na frente. Depois, o Bolsonaro tinha 80% e o Lula 20%, entre aí votos válidos. Quer dizer, o Lula em votos válidos antes ganhava do Bolsonaro. Se ele tem 37%, o Bolsonaro 36% e o resto é indeciso, em votos válidos, o Lula tinha 51%, o Bolsonaro 49%, entre os evangélicos. De 51 a 49, você virar para 80 a 20, foram 6 meses de pancadaria no Lula. Se na próxima eleição não tem essa pancadaria contra o Lula, sabe o que vai acontecer? O Lula ganha no primeiro turno com um braço amarrado nas costas. Esse é o maior dos apoios que o Lula poderia ter. Por mais que o Bolsonaro tenha aí uma ligação com vários parlamentares evangélicos, tem a Damares, a Michelle, etc, etc, não tendo campanha pró-Bolsonaro e
não tendo demonização do Lula dentro das igrejas, que é o crime que estava sendo feito e que nunca foi punido pelo TSE. O TSE, para isso, seja o Alexandre, a Carmen Lúcia ou qualquer um, ó, não vi, não quero saber, não escutei, não falo nada. Ah, estão fazendo campanha dentro da igreja. Não tô vendo, não tô vendo. É assim. Pois bem, o que acontece é, não tendo isso, o Lula equilibra entre os evangélicos. Equilibrar, quando você está falando aí de um universo de 30 milhões de eleitores, são aí, olha, 5, 6, 7, 10 milhões de votos que o Lula consegue mudar aí. Fora os que eles conseguem virar, são votos que é gente que ia votar no Bolsonaro e talvez não vote em ninguém. Ou gente que não ia votar em ninguém e talvez vote no Lula. Fora os que iam votar no Bolsonaro e vão votar no Lula, vão virar o voto. Ou seja, tá num caminho certo aí o Lula. Aí na mesma matéria do Globo que fala, são várias matérias saindo na imprensa nos últimos dias, tá? Saiu no Globo, saiu no Metrópolis, saiu aí no G1. Aí a matéria do Globo até cita um pastor Everaldo Pereira, que é da Assembleia de Deus, que conseguiu eleger o irmão dele vereador no Rio de Janeiro. Sabe como? Fazendo campanha não só na igreja, mas fora da igreja, fazendo campanha política mesmo. E aí ele fala, o problema aí é o patrulhamento dos radicais, eles ficam patrulhando aí o que a gente faz ou deixa de fazer. Ou seja, ele sabia que se ele fizesse campanha só na igreja, não ia eleger o irmão. Teve que fazer campanha aí, fez campanha até com sacerdotes católicos, fez campanha lá com políticos, e ele apoia o Paes. Ele é secretário do governo Eduardo Paes. Ou seja, não foi pela extrema-direita, porque na via da extrema-direita, eles começaram a radicalizar os fiéis, parte dos fiéis deles, desses crentes, partiram aí para a extrema-direita e votam em deputados, em vereadores, aí, prefeitos que sejam extremistas. E aí o pastor não é tão extremista quanto esse pessoal gosta. Culpa deles. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Se você tá com o Lula aí, tá contra essa corja bandida aí que tem toda golpe, inscreva-se aqui.